Nós vamos ler aqui nessa manhã 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção, aqui na tela, tá? Essa semana a gente teve uma semana um pouco conturbada, né? Eu quero desde já agradecer aos irmãos pelas orações, por mim, pela minha família. Eu quero compartilhar com os irmãos também que, graças a Deus, agora vamos iniciar nosso último período do seminário. Se Deus quiser, agora no próximo ano a gente vai finalizar nosso curso de teologia. Estamos nos preparando para assim poder ajudar mais aqui na casa do Senhor, de maneira que as pessoas com mais qualificação acabam também ajudando de uma certa forma, mas também naquilo que a gente entende que é o serviço na casa do Senhor, tá? Eu quero também, desde já, também te encorajar a manter o foco, desde já continuar nessa força, para então trabalhar, fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Nós vamos começar aqui hoje. Deus colocou no meu coração aqui uma mensagem. Eu acredito que vai ser a primeira de umas 2 ou 3. Hoje eu vou fazer a introdução. Diz lá em 2 Reis, capítulo 5, eu quero ler o versículo 9 até o versículo de número 14. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia uma projeção aqui. Diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os carros e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, os melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, ou grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa. Muito obrigado por ter até agora o Senhor ter falado nos nossos corações. Peço que venha falar no meu coração, no coração da tua igreja. Faz, Senhor, algo, Senhor, que o Senhor necessita fazer em cada coração dessa manhã. Que possamos sair daqui cheio do teu Espírito Santo, Pai. Desde já, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa lição desse semestre foi muito interessante, né? Não vou falar aqui, porque não acabou ainda. A última lição vai falar sobre a carta de lágrimas. A gente vê que às vezes no ministério, a gente vê muito bem isso acontecer com Paulo, que Paulo, ele foi um pouco perseguido e nem tudo foi tão maravilhoso assim, né? Passou perseguição, passou frio, passou luta, passou fome, passou várias coisas, passou naufrágio, mas o Senhor sempre o protegeu, o guardou, restaurou, deu energia, mandou sustento, mandou tudo aquilo para que o seu servo ficasse então ali pronto a servir cada vez mais, não se desanimasse.
Aqui nessa passagem a gente vê uma história muito simples, mas antes de entrar na história eu quero contar o seguinte aqui. Quando a gente fala sobre autoridade, eu tive a curiosidade de estudar isso aqui e ver o seguinte, o significado. Autoridade quer dizer poder de ordem, de decidir, de atuar, de fazer e obedecer. Ou seja, autoridade alguém a possui e outras pessoas ali então a obedecem. E Naamã, um soldado de alta patente da Síria, ele era uma pessoa de autoridade. Porém, a Bíblia diz ali que ele era um comandante vitorioso, que Deus o abençoava, e as vitórias que ele dava para si ali, era o próprio Senhor que fazia isso acontecer. E a outra história também que a gente vê aqui, relacionada a isso, que alguém tão poderoso, com tanta autoridade, não tinha autoridade sobre si próprio. Ele tinha então alguém que dominava sobre ele, alguém que era autoridade sobre ele. E Naamã então prestava satisfação ao seu rei. E o seu rei também o admirava por tantas vitórias, por tantas batalhas que ele havia conquistado em prol da Síria. E aqui conta a história que uma certa vez, após ele derrotar ali Israel, ele leva cativo, leva como prisioneira uma garota, eu acredito provavelmente adolescente, e nessa garota ela chega então a servir como escrava ali na casa do comandante Naamã. Em um certo momento, conversando ali com a sua senhora, com a sua patroa, com a sua teoricamente dona, ele fala: se o meu senhor, Naamã no caso, ir até o servo de Deus, chamado Eliseu, provavelmente ele ficará curado da sua lepra. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos, naquela época do Velho Testamento, a lepra, qualquer doença de pele que não fosse ali de fato diagnosticada, era considerada lepra. Eu estava conversando essa semana com uma colega da área de hanseníase, né? E ela estava me orientando. O Brasil é o único país que não pode se dizer a palavra lepra, porque você pode ser até processado por causa disso, porque existem vários fatores de doenças de pele. E não quer dizer necessariamente que Naamã tinha uma doença chamada lepra, mas uma doença de pele. A gente entende que, quando a gente vai estudar um pouco sobre as escrituras e sobre aquela época ali, as pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas. E isso ali o povo judeu. Mas o povo sírio não tinha esse costume. Então Naamã era um comandante que tinha na sua pele algum tipo de doença, que para o povo judeu se chamava lepra. Até aqui tranquilo, irmãos? Eu quero abrir um outro parênteses aqui. Provavelmente todos os irmãos aqui sabem, mas eu vou abrir um parênteses para a gente falar sobre isso. E na próxima a gente vai falar novamente, mas não tanto detalhado. A vida humana, nós, humanos, os judeus, eles costumam dizer que a nossa vida ela é separada num ciclo de 7 anos. Os judeus, eles têm isso como hábito, tá? E a gente vê que na simbologia bíblica, o número 7 ali tem vários significados. Então, para o ciclo de vida humano, o judeu diz o seguinte: dividir 7, sendo que o primeiro ano ali do nosso ciclo diz o seguinte: que o primeiro ano é o ano de aprendizado. O primeiro ano de todo o ciclo é um ano de aprender. Por exemplo, quem trabalha na empresa, provavelmente no primeiro ano está aprendendo sobre aquela empresa. Quem tem um relacionamento, quem se casou, né? O primeiro ano ali é um ano de aprendizado. Aí finaliza então o primeiro ano e entra no segundo ano do ciclo da vida. E o segundo ano ele se refere a servir.
a servir. Então, a pessoa que está no segundo ciclo da vida, seja ele na vida profissional, na vida conjugal, ou seja, em qualquer outra área que a pessoa tiver, o segundo vai sempre servir. E nesse momento de servir, que você começa então a dar um passo ao terceiro ciclo da vida. O segundo é servir. Quando você está servindo, automaticamente alguém está te observando. Quando eu começo a servir, alguém começa a me observar. Não sei se vocês já observaram isso. Quando você está fazendo alguma coisa, existe alguém observando, fazendo, fulano de tal faz aquilo que tem, ó. Talvez aquela oportunidade seja boa para ele. Quando temos o fato de servir, isso nos abre então a porta do terceiro ciclo, que é a aliança. Então a pessoa já te observou, viu como você serve, e a pessoa então vai decidir por fazer uma aliança, entrando então no terceiro ciclo. Passa anos depois então a gente fala que a gente deve fazer aliança sempre com as pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Pessoas que não têm nosso propósito, a gente não deve fazer alianças com ela. Entramos então no quarto ciclo, que é o ciclo da oportunidade, e ali então que as oportunidades acontecem, né? Quando você serviu, a pessoa te observou, você fez aliança, então entra então as oportunidades. As oportunidades às vezes passam na nossa frente, se você não estiver preparado, ela vai embora e você perdeu a oportunidade. Passamos então para a próxima, que é a perseverança. E nessa perseverança a gente fala que também é considerada como resiliência. É aquele momento da fase da vida que a pessoa está achando tudo dando errado. E a pessoa pensa em desistir. Aí ela pensa assim, eu estou vivendo agora o quinto ciclo da minha vida. Então eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que prosseguir, eu não posso desistir. Até então chegar à sexta fase da vida, que é chamada de exponencial, onde todas as coisas acontecem em favor daqueles que amam a Deus. Aqui Deus pega todo aquele processo que você viveu, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e faz com que isso se traga em forma de benefício na nossa vida. Para que quando chegar no sétimo ano, a gente chegue então na fase de descanso, de contemplar, de fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração de forma tranquila, descansando no Senhor. Aí a nossa vida volta tudo no início de novo, e a nossa vida se torna um ciclo. E assim o judeu acredita. Vivendo isso, eu observo aqui que Naamã, ele observava algumas coisas. Ele precisava entender algumas coisas na fase da vida dele. Uma coisa é fato: Deus tinha o abençoado, mas uma coisa o perturbava, porque ele tinha uma doença em sua pele que o incomodava, e ele queria ficar são. E baseado nisso aqui, a gente traz para nossas aplicações aqui 5 experiências que Naamã viveu. Sendo elas, vamos começar. Primeiro, tem alguém com a informação que nós precisamos. Sempre vai ter alguém com a informação que eu preciso. Sempre vai ter alguém com a informação que você precisa para avançar na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida com Deus. Vai ter sempre alguém com essa informação. A gente vê aqui no versículo 3 do capítulo 5 o seguinte: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua doença. Olha só, uma garota jovem, levada escrava, estava servindo na casa de Naamã, e em momento algum ela queria justiça porque ela estava sendo escrava, mas pelo contrário, ela queria o bem daquele seu senhor. O local que a pessoa está não faz diferença. O que faz diferença é o Deus que tem no coração daquela pessoa. E aquela pessoa, ela tinha informação necessária para que aquele general tivesse
a cura. E ela lembra de onde? Da sua terra. Lembra da terra e fala: se o meu Senhor estiver lá, ele vai ser curado. Então ela passa essa informação para ele. Tem sempre alguém com a informação que nós precisamos. Mas a maneira que eu vejo o outro faz a diferença se aquela pessoa vai me dar a informação correta, se vai me dar a informação da melhor maneira, ou se eu vou conseguir aproveitar aquela informação que a pessoa me passou. Você já viu que tem pessoas que tratam o outro mal? Chega no restaurante, trata o garçom mal, trata a garçonete mal, não respeita e trata o entregador mal, o auxiliar que estava limpando o hospital trata mal, e sempre esquece que ali está sempre alguém observando. Estamos sendo observados em todos os momentos, mas o local que a gente está não faz diferença. O que faz diferença é Deus pelo nosso coração, que faz com que as nossas informações e tudo aquilo que está no nosso coração agregue de forma positiva na vida do nosso irmão. Amém? Então, primeiro ponto: tem sempre alguém com a informação que nós necessitamos. No versículo 7 fala o seguinte, irmãos, e sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveres notarem, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Olha só, irmãos, no versículo 7, o rei de Israel estava preocupado com o rei da Síria, porque ele achava então que o rei da Síria estava procurando um motivo para guerrear com ele. A informação estava com o rei de Israel? Não, a informação não estava com o rei de Israel. A informação que o soldado ali, o general, precisava estava com o profeta de Deus. Então ele rasga suas vestes com desespero, mas isso chega então até aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu fala assim: fale com ele para vir até a mim, que eu mostrarei para ele que aqui em Israel tem homem de Deus. Então Naamã vai com a sua comitiva até a casa então de Eliseu. E Naamã chegando na casa de Eliseu, ele imaginava que Eliseu fosse sair, ia prestar honra a ele, fosse fazendo uma oração, colocar a mão sobre a lepra ali, de forma que essa pessoa fosse sentir-se gloriada, né, porque ela glorificava porque ela era um general, mas na verdade Eliseu não faz nada disso. Eliseu chama então um de seus mensageiros e fala com Naamã, para falar com Naamã: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes para que a sua lepra seja curada. E a Escritura nos diz o seguinte: Naamã sai dali então revoltado, completamente revoltado, porque não era aquilo que ele queria. Como a gente leu aqui, ele dizia, na Síria, tinha rios com águas mais cristalinas do que em todo Israel. E sai dali revoltado, dá a entender que ele não faria aquilo que o profeta mandou. Dá a entender que ele não mergulharia. Mas então um de seus servos que diz aqui a Escritura, fala assim: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Imagina, irmãos, quando alguém te pede alguma coisa difícil e fala que é o seguinte: se você fizer isso aqui que é muito difícil, vai salvar a vida do seu filho. Seu filho vai ficar curado, a sua mãe vai ficar curada. Você não vai fazer? Com certeza a gente faz, né? Imagina uma coisa assim, não quer tomar um banho. Aí o Naamã volta atrás, vai no Rio Jordão e mergulha ali para se curar. Na primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nada. Quando completou o ciclo de 7, a sua pele se tornou como um dia de uma criança, de um menino. Dá a entender que é sem ruga, sem mancha,
lisinha, igual a gente tem aquelas crianças bem, com a pele bem lisinha, dá a entender que é assim. Então, irmãos, primeiro ponto que a gente precisa perder aqui na mão. Tem alguém com a informação que nós precisamos. Avançando para o segundo ponto. Deus quebra nosso ego. Deus quebra o nosso orgulho. Naamã que estava orgulhoso. No versículo 11 diz o seguinte: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele sai reclamando. Mas o que acontece? Ele sai reclamando, mas ele decide fazer o que o profeta pediu. E a gente vê o seguinte, irmãos, isso aqui. Às vezes, nós queremos decidir a maneira que Deus vai trabalhar em nossa vida. Deus, eu quero isso, mas eu quero essa maneira aqui, tá, Deus? Não sou eu que decido, não é você que decide. Quem decide como as coisas acontecerão em benefício daquilo que é em prol do avanço do reino dele, é o próprio Deus. Amém? E a gente, vamos avançar. Então, no segundo ponto aqui, a gente vê que Deus quebra o nosso ego, quebra o nosso orgulho e faz as coisas diferentes do que a gente quer. E a gente passa agora para o terceiro ponto. Com o ego quebrado, enxergando as coisas de modo diferente. Depois que Deus quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, nós conseguimos então enxergar as coisas de modo diferente. Lá no versículo 15 diz o seguinte, irmãos: então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu céu. Deus faz a obra, Deus faz o milagre da maneira que Ele quer, não da maneira que eu quero, para que eu entenda que Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. Amém? Aqui diz então no versículo 15 que Naamã reconhece que nenhum lugar da terra tinha Deus senão Israel, que Israel era o Deus poderoso. Quarto ponto. Esse quarto ponto, irmãos, é uma parte muito curiosa que a gente consegue observar na vida de Naamã e traz para os nossos dias o seguinte: nós somos rodeados de pessoas, certo? Tem sempre aquelas pessoas que são mais chegadas, aquelas que são mais próximas e aquelas que são um pouco mais distantes de nós, correto? E todos nós temos aquelas pessoas que gostam de dar opinião na nossa vida, sempre tem. Naamã também não era diferente. Ele era um general rodeado de pessoas e sempre tinha alguém para dar um palpite na vida dele. E o que nos diz o seguinte aqui, irmão, que nós podemos entender: nós precisamos diferenciar aqueles que só dão palpites daqueles que são verdadeiros conselheiros. E os conselheiros são aqueles que a gente escolhe. Eu escolho o meu conselheiro. Vocês já observaram isso? Quando você vai conversar com alguém, diz: se fosse eu não fazia assim, se fosse eu não faria assim. Tem alguém na minha família que é mestre, você não perguntou nada, ela vai falando o que você tem que fazer. Você não pediu opinião nenhuma, não tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, mas você vai ver a vida da pessoa está toda transformada. Está um caos, mas ela sabe tudo. Naamã,
Ele sabia ouvir as pessoas corretas. Ele ouviu uma garota que era escrava, para então ele buscar a solução. Depois ele ouve ali então os seus ajudantes, que teoricamente ele poderia até matar naquela época ali, mas ele decide ouvir, para que então ele decida o que fazer. Então nós precisamos saber diferenciar aqueles que estão querendo nos ajudar de verdade. Então nós precisamos ter os nossos conselheiros. Lá em Provérbios é o seguinte, que na multidão dos conselheiros há sempre sabedoria, alguma coisa assim, quando fala sobre as nações. Nós escolhemos, mas o nosso conselheiro maior é quem? Primeira coisa, devemos primeiro buscar conselho do Deus Altíssimo. Amém? Próximo ponto. A gente vê aqui que Naamã era um militar que precisava honrar algumas pessoas. No quinto ponto eu coloquei o seguinte aqui: algumas pessoas precisam ser honradas. Observe comigo, irmãos. Nós vivemos um país onde as pessoas têm honra depois que morrem. É errado isso? Infelizmente é isso que acontece. Fulano de tal, nossa, mas era uma pessoa tão boa, fez tão bem na sociedade, ajudou tantas pessoas, ajudou tanta família, e quer honrar a pessoa depois que morre. Mas quando está viva, às vezes não tem valor. E a pessoa é uma ótima pessoa, um ótimo servo, um ótimo ajudante, um ótimo funcionário, um ótimo cônjuge, um ótimo filho, um ótimo pai, uma ótima mãe. Mas depois que parte, eu quero prestar honra. A nossa honra tem que ser agora, irmãos. Naamã, primeiramente, ele vai no seu Senhor, pede autorização para ele buscar recursos para que ele então possa ser curado. Depois, o rei não tinha solução para ele, ele vai em alguém que tinha solução, que é o profeta. O profeta não atendeu, ele ficou revoltado. Mas o que o profeta mandou falar, ele fez e teve um resultado positivo. Ele volta então até o profeta e diz o seguinte, porque ele precisava honrar então aquele profeta. Ele queria dar prêmios, ouro, prata, queria dar roupa fina ali para o profeta, mas o profeta não aceita. O que nos dá a entender isso, irmãos? O momento de honrar é hoje. O momento de honrar é agora. O momento de viver é agora. Não é amanhã, não é depois que o outro partir. O importante é dizer para o nosso irmão, igual o Zé Deus chegou para mim hoje de manhã e falou assim: sabia que eu te amo? Eu falei assim: eu também te amo. O momento é hoje. Precisamos dar honra às pessoas que têm honra. As autoridades, elas precisam ser honradas. E às vezes a honra é da nossa oração. Amém? Irmãos, eu falei que hoje seria só a introdução de uma série de mensagens que a gente vai falar sobre esse tema. Eu quero nesse momento, irmãos, repassar os 5 pontos que eu coloquei aqui só. Primeiro, tem alguém sempre com a informação que eu preciso. Tem alguém sempre com a informação que você precisa. Fique atento. Segundo, Deus vai sempre quebrar o nosso ego. Quando a gente acha que é alguma coisa, pode ter certeza que a gente não é nada. Deus vai sempre quebrar o nosso ego, nosso orgulho. Terceiro, com o orgulho quebrado, com o ego quebrado ali, nós conseguimos enxergar as coisas de um modo diferente. Deus nos faz enxergar. Quarto, precisamos escolher melhor nossos conselheiros. Quinto, algumas pessoas em nossas vidas precisam ser honradas. E o momento de honrar é hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por estar na tua casa, muito obrigado por falar no meu coração.
Muito obrigado por falar da tua igreja. Muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua abençoando o teu povo. Continua abençoando essa igreja. Continua abençoando cada ministério. Que possamos servir cada vez mais, Pai. Nosso coração, de todo o nosso coração, para te agradar. Pai, abre nossa mente para entender a tua vontade, para estarmos no centro da tua vontade. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu quero encerrar o nosso culto. Hoje à noite teremos nosso culto com o batismo, às 19h30. Convide alguém para participar, convide seu vizinho, convide um parente. Amém? Que Deus possa nos levar em paz para